Abra a sua Bíblia no Salmo 63, texto que usamos na leitura bíblica alternada. Salmo 63. Fique com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã, para juntos compreendermos o propósito soberano do Senhor para a vida cristã. E pela graça de Deus, somos crentes, remidos pelo Senhor, que se deu por nós no Calvário. E aqui estamos como servos do Senhor, prontos para ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Deus continua ainda falando ao seu povo, e Ele fala através das Sagradas Escrituras. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os olhos, e vamos à presença soberana do Senhor em oração, pedindo ao Deus eterno que ilumine a nossa mente, de tal sorte que venhamos a compreender a Santa Palavra, e assim cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Amado Deus, pelos méritos do Teu amado Filho Jesus, mais uma vez chegamos à Tua santa, poderosa, bendita e maravilhosa presença, certos de que o Senhor nos ouve. O Senhor já tem recebido o louvor sincero dos nossos lábios. Já conversamos contigo por meio da oração. Ouvimos a tua palavra e quando a ouvimos, o Senhor fala conosco. E agora que vamos ministrar, ó Deus, essa palavra, suplicamos ao Senhor iluminação do Santo Espírito, a fim de que a palavra seja compreensível, ela desça ao nosso coração, ela preencha a nossa alma, ela permeie toda a nossa vida. Assim, ó Pai, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o título deste salmo, escrito por Davi, é Buscando a Deus. Porém, eu preferi chamar de um salmo que nos mostra como encontrar verdadeira satisfação em Deus. Satisfação a gente só encontra na pessoa de Jesus. Nada preenche a nossa vida, nada traz esperança à nossa alma, somente a pessoa bendita de Jesus. Este salmo foi escrito quando Davi, como é do conhecimento da igreja, quando Davi se encontrava no deserto de Judá, fugindo de Absalão, seu filho que se rebelara contra a autoridade real de Davi.
E Absalão assumiu o trono. E Absalão contou com o apoio do povo. O povo seguiu Absalão. Se você olhar para a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 12 e verso 13, está escrito, meu querido irmão, no verso de número 12, verso de número 12, tornou-se, a parte final do verso 12, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Cresceu o número daqueles que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. O povo tomou o lado de Absalão e esqueceu o rei Davi. Por outro lado, Davi, sem condição nenhuma para controlar o motim, comandado pelo próprio filho, resolveu fugir. Simplesmente abandonou o palácio e se dirigiu ao deserto de Judá. Se você olhar para o capítulo 15 ainda do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, verso 14, mais uma vez, verso 14, vamos ler, verso 14, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Davi conclama aqueles que estavam ao seu lado, que ficaram com ele, que resolveram permanecer ao lado do rei Davi. E Davi diz: vamos sair depressa, vamos embora, porque não poderemos enfrentar essa conspirata, não poderemos enfrentar este motim. Se você olhar para o verso 23, lá no finalzinho do verso 23, a Bíblia afirma que aquele povo que seguia a Davi seguiu o caminho do deserto. Davi e aqueles que estavam com ele foram para o deserto de Judá. Longe de casa, perseguido, correndo risco de vida, isolado, no deserto árido, um deserto complicado. Era a situação de Davi muito difícil. Correndo risco de vida, completamente isolado, vivendo no deserto fervente, árido, sem condição nenhuma de sobrevivência. Davi está ali completamente isolado. Mas, e louvado seja Deus pelo mas, é justamente neste cenário desolador que o rei descobre que, com ou sem deserto, Deus continuaria sendo o desejo mais profundo do seu coração. Com deserto ou sem deserto, no palácio ou no deserto de Judá, Deus continuaria sendo para Davi o desejo mais profundo do seu coração. Não importava a situação,
não importava a circunstância, não importava a aridez do deserto, não importava o isolamento, não importava o risco de vida que Davi e os seus estavam correndo. Davi escreve exatamente isto no verso 1 do capítulo 63. Olhe, meu querido irmão, minha querida irmã, para a sua Bíblia e veja o que Davi escreveu no verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ele aqui, meus irmãos, faz algo interessante. Ele está no deserto e ele diz: a minha alma, mesmo estando neste deserto seco, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Para Davi, Deus continuava sendo aquilo que ele mais desejava para o seu coração, mesmo vivendo no deserto. E o seu corpo queimava, a sua alma queimava, o calor era intenso, porém ele olha para o céu, ele olha para Deus e diz: Senhor, eu te busco ansiosamente, a despeito da situação da qual eu me encontro. Meu corpo queima, a minha alma queima, o calor é intenso, porém o meu coração continua te buscando e eu te busco ansiosamente. Louvado seja Deus. Aprendemos, portanto, neste Salmo 63, aprendemos com Davi, aprendemos com o rei Davi, com o pai de Absalão, que Deus pode ser buscado e amado em quaisquer circunstâncias da vida. Deus pode ser buscado, Deus pode ser amado em qualquer situação da existência humana. Quem conhece a Deus sabe que somente Deus preenche a alma. Quem ama a Deus sabe perfeitamente que somente Deus traz ao coração tranquilidade, mesmo vivendo numa situação de perigo, mesmo vivendo numa situação de dor. Somente Deus pode trazer à alma humana essa mesma tranquilidade sentida por Davi no deserto de Judá. Infelizmente, muitos estão apaixonados, muitos estão, infelizmente, envolvidos com os prazeres deste mundo, tentando resolver o problema da insatisfação da vida. Ninguém consegue. Lá fora ninguém consegue. Fora de Deus ninguém consegue. Fora do Evangelho ninguém consegue, fora de Jesus ninguém consegue. Somente Deus pode trazer plena satisfação à vida humana. Não importa se a pessoa está passando pelo deserto da vida, não importa se a pessoa está passando pelo estreito da vida, não importa se a pessoa está passando por um momento de aflição. É neste momento que a graça do Senhor é suficiente para trazer satisfação plena à nossa vida. Louvado seja Deus. Olhe para o verso 3. Observe o que Davi escreveu. A tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que o trono, a tua graça é melhor do que
o conforto do palácio. A tua graça é melhor do que a própria existência humana. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Davi tinha todos os motivos do mundo para estar triste, desolado, traído pelo filho, o trono perdido para o filho, o povo rebelado contra ele, ele agora no deserto de Judá, sofrido, castigado pela seca inclemente. Davi tinha todos os motivos para reclamar, mas muito pelo contrário, ele diz: a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, aleluia, os meus lábios te louvam. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a sua vida não sabe ainda o que é satisfação verdadeira, se a sua vida está desertificada e triste, desanimada, angustiada, se você está cabisbaixo, então nesta manhã, peça a Deus que Ele, somente Ele, satisfaça a sua alma cansada. E somente Deus pode fazê-lo. Ninguém mais. Não há nada neste mundo que traga satisfação real, verdadeira, abundante à sua vida, à sua alma. Em qualquer situação em que você se encontrar, somente Jesus, somente Deus, somente o Santo Espírito, somente o Deus eterno dá a você plena satisfação. Mais ninguém, somente o eterno, somente aquele que se inclina para a sua vida, somente aquele que lê o seu coração, somente aquele que sonda a sua mente, somente o Senhor pode satisfazer plenamente a sua vida. Portanto, para o cristão, nada de vida desertificada, nada de aridez, nada de uma tristeza que reina de forma absoluta. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor traz tranquilidade à nossa vida. A graça do Senhor nos traz plena satisfação. Louvado seja Deus. Eu quero apresentar ainda 3 razões rapidamente, porque somente Deus pode trazer satisfação, além daquilo que eu já mencionei. Primeiro, somente Deus preenche essa necessidade de satisfação da vida humana. Somente Deus. Davi descobriu que mesmo longe do santuário, lá na cidade de Jerusalém, Deus podia alimentar sua alma, preenchendo sua necessidade de satisfação. Olhe de novo para o verso 1. Olhe de novo. Davi, ele consegue discernir: somente em Deus eu encontro plena satisfação para a minha alma cansada, para a minha vida cansada. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. É uma alma que sente sede de Deus, que deseja encontrar sempre a Deus, uma vida que percebe que somente Deus pode lhe trazer plena alegria, plena satisfação. Eu te busco ansiosamente, a minha alma, a minha vida, o meu ser tem sede de ti. O meu corpo te almeja, a minha mente te deseja,
O meu coração te busca, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, um torrão seco que deseja água abundante. Davi diz: assim é a minha alma perante ti, ó meu Senhor, eu te desejo de todo o meu coração. Preste atenção, meu irmão. O Deus eterno, estando conosco, e louvado seja Deus que Ele não está contra o seu povo, Ele não está contra nós, porque se Deus estiver contra nós, não teremos nunca satisfação plena, não teremos nunca alegria plena. O Deus eterno, estando conosco, pouco importa se o deserto é seco e triste, pois o seu poder, o poder do Senhor nosso Deus transforma qualquer deserto existencial em manancial de vida e vida abundante. Amém, meu irmão? Seja qual for a situação. Rui Barbosa dizia: Deus é a necessidade das necessidades. Deus é a necessidade das necessidades, escreveu Rui Barbosa. Para um coração crente, para um coração remido, para um coração salvo, para uma vida salva, para uma vida que conhece a cruz de Cristo, para uma vida que reconheceu o seu pecado pessoal e olhou para a cruz, começa a perceber que a sua maior necessidade não são as coisas, é exatamente Deus. Deus é a necessidade das necessidades. Portanto, no deserto da vida, Deus surge como um belo oásis. No deserto da existência, o Senhor nosso Deus surge como um belíssimo oásis. E aí a gente percebe que somente Ele pode satisfazer verdadeiramente a vida humana. No livro da profecia de Jeremias, está escrito, Jeremias 31, verso 25. Observe o que diz a Bíblia. Porque satisfiz a alma cansada, e saciei a toda alma desfalecida. Satisfiz a vida cansada, e saciei a toda alma desfalecida. Foi exatamente assim que o Senhor nos encontrou, com a vida cansada, desanimada, triste, vencida, abatida, ferida. E muitas vezes a vida nos fere, e nos fere muito. O Senhor nos encontrou com a alma cansada, com a alma desfalecida, e o Senhor trouxe vida à nossa existência. Ele trouxe satisfação ao nosso viver. Ele trouxe plena alegria à nossa caminhada. Portanto, somente Deus preenche essa necessidade de satisfação da vida humana. Não há outro lugar, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro poço. Somente Jesus, somente o Evangelho, somente a cruz, somente aquele que se deu por nós lá no Calvário. Somente Ele pode realmente trazer plena satisfação à nossa vida aqui na terra. Segunda verdade que eu quero deixar nesta manhã: somente em Deus
a satisfação torna-se deleite. Pleno deleite. Alegria boa. Alegria que engorda a alma. Alegria que traz plena satisfação à vida do homem. Prazer inteiro, pleno e delicioso. Prazer pleno, somente em Deus a gente encontra. Somente em Deus a gente encontra um prazer delicioso. Prazer que não traz amargura, prazer que não traz sofrimento, prazer que não traz ferimento. Somente em Deus encontramos pleno prazer e prazer delicioso. Se você olhar para o que está escrito no verso 5. Verso 5. Davi disse: Senhor, de banha e de gordura fartasse a minha alma. A minha alma está plena, está farta, está abundante. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Meu querido irmão, somente Deus pode nos oferecer um coração cheio de contentamento. Nada mais neste mundo se compara ao contentamento que o Senhor oferece àquele que o ama, àquele que o serve, aquele que o adora, aquele que caminha com Ele. Nada mais traz plena satisfação à vida humana. Somente Deus, somente Jesus de Nazaré. Deixe-me colocar da seguinte forma: os prazeres que o pecado oferece, como eles terminam? Terminam em amargura, terminam em derrota, fragorosa derrota. Os prazeres que o pecado oferece, esses prazeres terminam em profunda tristeza, infelicidade. Esses prazeres trazem somente infelicidade e muita frustração. Mas em Deus, em Cristo, no Evangelho, você encontra a verdadeira expressão de satisfação. Satisfação que promove alegria, vitória, segurança, paz interior e libertação das amarras do pecado. Louvado seja Deus. Eu li uma frase lapidar de Billy Graham. O Billy disse: há apenas uma paixão. Há apenas uma paixão capaz de controlar as outras. Qualquer outra paixão que tenhamos na vida, somente uma paixão é capaz de controlar essas paixões. A paixão de conhecer e obedecer a Deus. Fecha aspas. A paixão de obedecer, a paixão de conhecer a Deus, a paixão de caminhar com Deus vida afora, a paixão de sentir Deus controlando a vida, a paixão de obedecer somente a Deus. E eu acrescento: a paixão de se deleitar em Deus, como fez Davi. Ele se deleitou em Deus, apesar do deserto, apesar da fuga, apesar da perseguição, apesar da afronta, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do filho Absalão, apesar de tudo isso, ele conseguia se deleitar no Senhor, seu Deus. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com você. É assim que acontece com o povo de Deus. Meu querido irmão, creia
que a vida neste mundo somente ganha sentido real, quando nos deleitamos em Deus. Está escrito lá no livro de Jó. Elifas, aquele amigo que não era tão amigo assim, disse a Jó: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e Ele te ouvirá. E você conhece a história de Jó, o sofrimento de Jó, a angústia de Jó, por tudo aquilo que Jó passou, aquilo que Jó perdeu. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a dignidade, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E Elifas diz: se deleite em Deus, se alegre em Deus, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor seu Deus, e o Todo-Poderoso te ouvirá. Louvado seja Deus para sempre. Meu querido irmão, o deleitar-se plenamente em Deus fez Davi afirmar o que está no verso 4. Olhe para o verso 4. Isto é resultado, é fruto desse deleitar-se em Deus. Deleitar-se totalmente no Senhor. Assim, cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos para me render a ti, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Eu continuo me deleitando no Senhor, apesar do deserto de Judá. Apesar de tudo, eu continuo levantando as mãos, eu continuo te glorificando, eu continuo te exaltando. Se você não consegue perceber em sua vida prazer pleno e abençoador, é porque você continua no deserto da insatisfação. Você continua ainda a reclamar da vida. Você continua ainda preso ao deserto. Você continua ainda preso às coisas da existência. Você continua ainda preso ao seu pensamento. E a palavra diz que eu devo levar cativo o meu pensamento a Cristo Jesus. E quando levo o meu pensamento cativo à pessoa de Jesus, eu começo a me deleitar nele. E aí faço como fez Davi: assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Somente em Deus, meu amado irmão, somente em Deus, minha querida irmã, vocês encontram o que é bom. Somente em Deus vocês encontram deleite permanente, alegria permanente, prazer plenamente em Deus você encontra. Satisfação plena no Senhor você encontra. E em terceiro e último lugar, somente Deus torna imperecível a satisfação humana. Qualquer outra coisa neste mundo passa. A Bíblia diz: o mundo passa bem como a sua concupiscência. Passa o céu, passa a terra, passa a vida, passa a existência, passam os pais, passam os amigos, a vida passa, tudo passa, tudo termina. Somente Deus torna imperecível a satisfação humana. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão: perenidade não é encontrada em nenhuma atividade humana, por melhor que seja ou traga satisfação momentânea. Perenidade jamais a gente encontra nas coisas aqui da terra. Jamais.
Jamais. A vida é transitória. A vida é muito transitória. As ideias humanas são transitórias. A vã filosofia é transitória. E Moisés, ele percebe esta realidade quando ele escreve no Salmo 90, verso de número 10. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Faz pouco tempo que começou o mês de janeiro. Estamos no final do mês de novembro. Dezembro está aí às portas. O Natal se avizinha. A vida passa rapidamente, nós voamos. É assim a vida. O Senhor Jesus afirmou: passará o céu e a terra. Passa tudo. Tudo passa. Paulo escreveu: a aparência desse mundo passa. Tudo passa. Basta a gente olhar para aquilo que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Como Salomão narra de uma forma tão direta essa rapidez da vida humana. Tudo passa, e passa rapidamente. João escreveu: o mundo passa, repito, bem como a sua concupiscência. O mundo passa, a vida passa, as coisas ficam, você vai embora. Os amigos passam, os famosos passam, os grandes atores passam, as grandes atrizes passam, a sua vida passa, nós estamos passando. Ninguém fica numa estação definitiva aqui na terra. A vida continua. Nós estamos indo de estação em estação até chegarmos à estação última, à estação derradeira. A vida passa rapidamente. Portanto, meus amados, está mais do que provado biblicamente que o mundo é transitório, que os projetos humanos são transitórios. No deserto de Judá, o expatriado Davi, o banido Davi, o exilado Davi, aprendeu que somente em Deus a sua alma, a sua vida estaria plenamente satisfeita. E essa satisfação é totalmente imperecível. Olhe, meu querido irmão, para o verso 8. O verso 8, Davi diz: a minha alma apega-se a ti. Eu não me apego ao trono, eu não me apego às coisas, eu não me apego aos bens. A minha alma apega-se a ti, a tua destra, a tua mão direita me ampara, me segura, me dirige. É a tua boa mão que dirige a minha vida. Louvado seja Deus. Apegar-se ao Senhor significa encontrar a imperecível satisfação eterna. O homem é um ser insatisfeito. Por natureza, o ser humano é insatisfeito consigo mesmo, com a vida, com as coisas, com aquilo que tem, com os amigos, com as coisas que acontecem no mundo. O ser humano é sempre um eterno insatisfeito. Porém, quando esse homem encontra a Jesus de Nazaré, ele encontra satisfação imperecível. Louvado seja Deus. João escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17: aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente, porque encontrou nele vida eterna.
encontrou nele satisfação imperecível. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Salomão, filho de Davi, aquele que o substituiu no trono, escreveu: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Louvado seja Deus, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para os homens, para que os homens temam diante dele. Esse é o meu papel: temer a Deus, me reconciliar diariamente com Deus, suplicar ao Senhor que preencha toda a minha vida, preencha o meu ser e torne imperecível sempre a satisfação do meu coração, da minha alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem em Deus se satisfaz, não corre atrás da satisfação perecível do mundo, porque aprendeu que somente Deus torna imperecível a satisfação humana. Somente Deus, meu irmão, nada mais, somente Deus. E eu concluo dizendo: a experiência vivida pelo rei Davi no deserto de Judá pode ser também experimentada por todos nós. Aquilo que Davi experimentou, aquilo que Davi vivenciou lá no deserto, pode ser também experimentada por mim e por você. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Só existe uma alternativa. Uma única alternativa, não há outra. Não há outra saída, não há outro caminho. Nós precisamos nos refugiar à sombra das asas do Senhor e, protegidos, cantaremos jubilosamente como cantou Davi no Salmo 63, verso 7, o nosso salmo. Davi cantou: à sombra das tuas asas, à sombra de ti, à sombra da tua graça, eu canto jubiloso, eu canto com alegria, eu exalto o teu nome. À sombra que o Senhor me oferece, à sombra que o Senhor me dá, eu canto jubiloso. Este é o cântico da vitória, este é o cântico da verdadeira alegria, este é o cântico do verdadeiro prazer, este é o cântico da verdadeira satisfação. E este cântico que Deus pôs no meu e no seu coração é imperecível. Louvado seja Deus. O Senhor nosso Deus pôs nos meus lábios e nos seus lábios um novo cântico. E eu preciso estar sempre diante do Senhor apresentando um cântico a Ele. Spurgeon dizia que quando a aflição bater a nossa porta, quando o sofrimento bater a nossa porta, a gente pode apresentar um salmo de louvor a Deus e cantar este salmo diante de Deus. Não somente Davi, mas qualquer servo de Deus pode apresentar um salmo de louvor a Deus, independentemente das circunstâncias. Portanto, a insatisfação humana é vencida quando a pessoa passa a se alegrar em Deus. Como afirma Davi no verso 11, o rei, porém, se alegra em Deus. A alegria dele não estava no trono, a alegria dele não estava nos bens, a alegria dele não estava no palácio, a alegria dele não estava no poder, a alegria dele não estava no seu governo, a alegria dele estava em Deus. E ele encerra dizendo: o rei, porém, se alegra em Deus. Eu e você nos alegramos verdadeiramente em Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos?